Eu sou totalmente a favor de que quando um jogador coloca em risco a integridade física do seu companheiro, agredindo de forma temerária o seu maior e único instrumento de trabalho, que no caso é o seu corpo físico, que fique de fora o mesmo tempo que o seu companheiro de profissão tiver que ficar dentro do processo de recuperação. E é óbvio que isso tem criado uma discussão infindável nas plataformas digitais depois do caso que envolveu o Eduardo do Cruzeiro e o lateral esquerdo Jamerson da equipe do Vitória. Mas para este caso em específico existe uma explicação esta que muitos estão ignorando e a maioria deles por falta do conhecimento da vertente que definem as duas palavras que estão sendo utilizadas nas redes sociais: temerário e imprudente. A palavra temerário significa ato deliberado de correr riscos significativos. Aquele que não tem nenhuma consideração pelas consequências que podem ser geradas depois do seu ato. E a imprudência significa falta de cuidado, falta de cautela. Pode haver riscos, mas os riscos também podem ser evitados mesmo estando no processo de ação. E essas duas palavras vêm sendo utilizadas e jogadas ao vento nas plataformas digitais, como eu já disse, por falta de conhecimento das vertentes que as definem. O jogador que protagoniza uma ação temerária, ele rigorosamente precisa ser punido, porque não está nem aí para as consequências do que ele está fazendo. Agora, o jogador que age com imprudência, ele sabe que pode correr riscos, mas ele pensa que ele pode medi-los no momento da ação. E a falta de conhecimento tem feito com que algumas pessoas bostejam nas redes sociais falando a respeito do assunto em questão. Todo mundo sabe do histórico do Eduardo. Eduardo é um jogador extremamente passivo, com uma carreira consolidada, são já 37 anos de idade, caminhando para o final da sua carreira, e jamais passaria na sua cabeça de terminar a carreira de um jogador que ainda é jovem. Se você for buscar o histórico do Eduardo, você não vai encher uma mão de vezes ou casos em que ele teve que ser expulso de uma partida por ter agido de forma abrupta contra qualquer companheiro que fosse. E diante de toda essa situação, e é claro, quando você assiste ao lance, você vai ver que o Eduardo não teve a intencionalidade de machucar o jogador, principalmente da forma que aconteceu. Ou seja, ele cabe no caso da imprudência. Ele sabia que poderia correr um risco porque o campo estava alagado, porque o campo estava molhado. Ele escolheu fazer a ação, porém entendendo que ele tiraria apenas a bola e não pegaria o jogador contrário. Aí você pode entrar no campo da punição. Deveria ser punido com cartão amarelo, deveria ser punido com cartão vermelho. O técnico Leonardo Jardim disse que foi injusta a expulsão do jogador. Houve várias e várias discussões ainda dentro de campo, Gabigol e juiz, o capitão do time do Cruzeiro com o capitão do time do Vitória. Óbvio, é natural que aconteça esse tipo de discussão, porque realmente o Eduardo não teve a intenção de machucar e muito provavelmente acabar com a carreira de um jogador, porque sim, ele pode voltar em um período de mais ou menos 12 meses e não recuperar mais o futebol que vinha apresentando. Segundo ele mesmo fala, ele passava pelo melhor momento da sua carreira. Infelizmente, a situação que envolve os dois atletas encaixa-se em acidente de trabalho. Ninguém poderia perder a oportunidade, principalmente porque é o Cruzeiro que estava em campo naquele momento. A realidade é, o futebol brasileiro ele não muda muito por causa dos torcedores que são inteiramente participativos nas plataformas digitais. Eles demonstram um desconhecimento gigantesco daquilo que é o mundo da bola, porém se posicionam como se fossem altos especialistas extremamente capacitados para poder fazer aquilo que eles fazem, que são os comentários absolutamente sem noção. É lógico que não devemos relevar e nem fingir que não aconteceu uma lesão dessa gravidade. Porém, nós precisaríamos apontar o canhão para quem que lhe é de direito. E aí eu estou falando especificamente da CBF, a gestora mor do nosso futebol. Como é que permitem que um jogo da grandeza, da dimensão, da magnitude da partida entre Vitória e o Cruzeiro, mesmo o gramado demonstrando capacidade zero de fazer com que aquele jogo acontecesse? Uma pergunta que deveria ser feita é: se fosse o Flamengo, se fosse o Palmeiras, aquele jogo aconteceria? Você pode talvez tentar jogar a culpa na diretoria do Cruzeiro, mas não. Gestores e diretores de futebol, nem mandatários maiores dos seus clubes conseguem mudar a data de uma partida. Muito menos os capitães, eles não têm direito de fazer com que o jogo não aconteça. Não existe um responsável dentro da partida que pode anular ou fazer com que a partida aconteça. É o árbitro do jogo. E sendo o responsável o árbitro do jogo, eu acho que os torcedores das plataformas digitais que gostam de fazer os seus julgamentos de valores deveriam se voltar e marcar a CBF, porque ela é a única responsável por fazer com que aquele jogo acontecesse e, consequentemente, tem que ser responsabilizada também pela grave lesão do jogador do Vitória. E não promoverem a execração de um jogador que não tem um histórico violento no seu currículo. Eu acho que o torcedor precisa começar a raciocinar. Na realidade, já está virando
virando redundâncias nos vídeos aqui da Cláudio Silva TV. Todas as vezes que eu falo sobre o torcedor, eu falo a respeito do raciocínio que ele não tem. É claro que isso não se encaixa a todos, não engloba a todos os torcedores, mas se você se sente ofendido por esse tipo de comentário, coloca a carapuça, porque ela é sua mesmo. Você tem todo o direito de deixar a sua opinião nos comentários de qualquer vídeo que for, porque a partir do momento que o vídeo se torna público, a sua opinião também pode ser publicada em cima daquilo que está sendo colocado pelaquele que é o responsável por criar o conteúdo. Mas você também precisa ter uma coisinha que é básica para que o ser humano consiga sobreviver e ser chamado de racional. Você tem que ter neurônio, porque os neurônios que são responsáveis pela concatenização das suas ideias. Você não consegue juntar 3 palavras, não consegue formar uma frase e aí não consegue concatenar uma ideia, que nós chamamos de opinião. Para você dar opinião, você precisa ter no mínimo o básico de interação sobre o assunto que você quer tratar. Caso contrário, é melhor você apenas ver o vídeo e nem curti-lo, porque se você curtir, você está dizendo que concorda. Se você não curtir, ninguém vai saber que você assistiu. Agora, a partir do momento que você comenta, se torna público também, e todo mundo vai saber que você não consegue raciocinar. São coisas básicas que estão diante dos olhos de cada um de nós. Só cabe a nós ter um pouquinho de bom senso, um pouquinho de boa vontade, para poder fazer uma análise razoavelmente rasteira a respeito daquilo que a gente vê. Mas existem pessoas que preferem ver, fingir que não viu e, consequentemente, bostejar nas plataformas digitais.